Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Hora da nossa conexão internacional, de conversar com o nosso correspondente na Europa, Jamil Chad, para trazer mais um alerta da Organização Mundial da Saúde em relação à Covid-19 e as novas cepas que vão surgindo por aí, né, Jamil? Tudo bem? Débora, boa tarde a todos. Olha, os números que a OMS apresenta, na verdade são os números da semana que terminou no domingo, mostram mais um recorde de contaminações. Quase 19 milhões de pessoas contaminadas, Débora, em apenas 7 dias. Isso é um aumento de 20% em relação à semana anterior e é o dobro dos números do começo de janeiro, ou seja, é uma explosão no número de casos, a gente está vendo aí no Brasil, mas esse é um fenômeno global. Hoje, por exemplo, nas últimas 24 horas, aqui do lado, na França, foram 500 mil novos casos. Então você tem absolutamente inédito, quase 19 milhões de casos. Dito isso, o número de mortes continua estável em 45 mil, claro, durante a semana. Agora, a estabilidade não significa exatamente que está tudo resolvido, longe disso. 45 mil mortos em apenas uma semana é considerado pela OMS como absolutamente inaceitável. Claro, um número extremamente elevado, um número que representa, obviamente, uma sinalização bastante complicada ainda da pandemia. E por isso, a OMS insiste. Em primeiro lugar, não, a pandemia não terminou. 2, a Omicron não é a última variante. E 3, deixar circular o vírus pode ser muito perigoso, porque ninguém ousa dizer qual seria o resultado de simplesmente deixar o vírus circular e ver o que acontece. Esse cenário, obviamente, é considerado como inconsequente pela própria OMS, Débora. Jamil, como é que está a situação aí na Suíça, né? Queria que você trouxesse agora um relato pessoal, até para a gente comparar com a nossa realidade aqui no Brasil. A realidade em outros países costuma ser bem diferente, né? Eu digo em relação ao avanço e adesão à campanha ao trabalho presencial ou remoto, utilização de máscaras ao ar livre ou em ambientes fechados, a situação nos hospitais também. É claro que o sistema de saúde é muito mais desenvolvido do que a gente tem aqui, sistema público de saúde principalmente. Um panorama hoje da pandemia em 2022 na comparação com o início lá em 2020 ou até mesmo durante o ano passado? Claro. Olha, Débora, óbvio, a Suíça é um país pequeno e muito rico. Então, obviamente, as comparações nem sempre elas conseguem ser feitas com outros países, porque, claro, você tem essa situação absoluta aqui da Suíça, das cidades suíças. Agora, o que fica muito claro, pelo menos no dia a dia, é que você não tem um abandono das medidas de proteção. Então, você tem o passaporte, o passe sanitário, que é exigido em todos os lugares. Você tem a exigência da máscara também em todos os lugares, praticamente, só na rua que não. Você tem as escolas tendo um cuidado muito grande em relação aos testes, e esse é um ponto talvez central, ou talvez uma das grandes diferenças. A quantidade de testes e a quantidade de locais para um país tão pequeno para realizar testes. Isso é basicamente uma rotina das crianças na escola, dos pais, de professores, também dos funcionários, testes bastante frequentes justamente para saber qual é o patamar da doença e onde está a doença. Essa é uma das estratégias que foi utilizada justamente para não ter de fechar tudo. Você não fecha tudo, mas você testa de forma frequente para, claro, poder isolar, poder colocar em quarentena as pessoas. Aqui, nos últimos 2 anos, depois daquele primeiro confinamento duro que todos nós tivemos aí no Brasil também, quando a segunda onda da Covid chegou, houve uma decisão bastante estratégica, que foi a seguinte, de fechar quase tudo, mas deixar as escolas abertas. Então, quase tudo estava fechado, mas as escolas continuavam abertas, justamente para, conseguir deixar os pais trabalharem em casa de forma remota, mas também garantir que essas crianças pudessem, ou fosse evitado uma perda de mais um ano de escola. Então, essa foi uma decisão estratégica, fechar tudo,
mas tudo literalmente, bar, restaurante, cinema, ginástica, tudo, e deixar as escolas abertas. Essa talvez tenha sido a grande diferença em relação a outros países. Muito bem, com certeza a gente vai voltar a conversar muito sobre esse assunto. Jamil Chad trazendo todas as informações diretamente da Europa para a gente. Bom trabalho aí para você, Jamil. Até amanhã. Para você também, Débora. Bom dia a todos. Valeu. 4h30.